Bom dia, quinto ano, tudo bem? A última semana de aula chegou. Hoje é dia 12 do mês 7 de 2021. Hoje é segunda-feira e vamos encerrar com a nossa apostila Estude em Casa. Vamos lá então? Então vocês vão pegar essa apostila Estude em Casa e vão abrir, que é essa daqui, e vão abrir na página 18 e na página 19, combinado? Vocês vão colocar o nome de vocês e a data de hoje, dia 12 de 7 de 2021. O que nós iremos fazer nessa atividade? Nós iremos fazer a leitura dos pequenos textos e vamos assinalar as alternativas corretas, tá bom? Vamos lá então? O primeiro texto é O Cachorro e Sua Sombra. Um cachorro com um pedaço de carne roubada na boca estava atravessando um rio a caminho da casa, quando viu sua sombra refletida na água. Pensando que estava vendo outro cachorro com outro pedaço de carne, ele abocanhou o reflexo para se apropriar da outra carne. Quando abriu a boca, deixou cair no rio o pedaço de carne que já era dele. 2. A moral que melhor se adapta à fábula é: Deus ajuda quem cedo madruga, quem ri por último ri melhor, se aquele é prevenido vale por dois, ou a D, quem tudo quer, tudo perde. Olha só que legal essa alternativa D. Então vocês vão colocar um X na questão correta. O cachorro não tinha já um pedaço de carne? Ele viu o reflexo e quis pegar o outro. Então ele quis ter mais do que ele deve. Então ele quis ter tudo, não é verdade? E ele acabou perdendo. Então qual é a alternativa correta? Então vocês vão colocar no X. O texto O Cachorro e Sua Sombra é uma fábula, um poema, C, um informativo ou D, jornalístico. Quando o personagem são animais e tem uma moral, o que a gente chama? A gente não fala que é uma fábula? Então vocês vão assinar a alternativa correta. O próximo texto se chama Seca no Nordeste. Vamos lá então. No Brasil, não existem desertos como o Saara na África, o Atacama no Chile ou o deserto do Arizona nos Estados Unidos. Mas o Nordeste do Brasil sofre todos os anos com a falta de chuva. A paisagem do sertão nordestino é quase desértica. Poucas casas, vegetação rala, solo seco, muita poeira e apenas bichos que resistem a tanto calor. A seca tem uma história antiga no Nordeste. Existem registros do fenômeno desde 1559, mas foi só a partir do século XVIII que ela começou a preocupar as autoridades. Em 1887, a seca matou 500 mil pessoas e fez Dom Pedro II enviar especialistas para combater o problema. Eles chegaram à conclusão de que as açudes salvariam a região da falta d'água. No último parágrafo, eles chegaram à conclusão de que os açudes salvariam a região da falta d'água. O termo destacado refere-se, então, o termo destacado é o termo eles. Essa palavra eles está falando de quem? Aos especialistas enviados por Dom Pedro II para combater a seca? B. As 500 mil pessoas mortas pela seca em 1887? C. Aos registros dos fenômenos da seca documentados desde 1559? Ou D. Aos açudes que salvariam a região nordestina da falta de água? Como eu estou falando assim, eles chegaram à conclusão. Eles quem? A gente não está falando dos especialistas que foram enviados pelo Dom Pedro II? Sim, então a gente vai assinalar a alternativa que fala sobre os especialistas. Agora o próximo. O estado de Santa Catarina possui uma região litorânea bem extensa e é por isso que possui muitos pratos típicos baseados no consumo de peixes e outros frutos do mar.
Os seus pratos também tiveram influência da colonização dos portugueses, que se consumiam esses alimentos e os preparavam de forma de ensopados e caldos. Como os peixes são bastante consumidos, temos como os mais apreciados e consumidos o camarão, a lagosta e as outras mariscos. 4. O tipo mais adequado para esse tipo é... Qual é o título mais adequado? A colonização dos portugueses? Nós estamos falando de colonização, pessoal? Não. B. As praias do estado de Santa Catarina? Nós estamos falando sobre as praias? Também não. C. A culinária do estado de Santa Catarina? Nós não estamos falando de pratos, de comida, de culinária, então essa alternativa é bem bacana. Ou D. As ostras e lagostas e camarão? Então, a gente está falando nesse texto sobre o quê? Sobre a culinária do estado de Santa Catarina, ok? Próximo texto da página 19, o disfarce dos bichos. Você já tentou pegar um galinho seco e ele virou bicho, abriu asa e voou? Se isso aconteceu, é porque o graveto era um inseto conhecido como bicho do pau. Ele é tão parecido com um galinho que pode ser confundido com um graveto. Então, olha só, esse é um disfarce de um inseto, tá bom? Existem lagartas que se confundem com raminhos de plantas e há grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Questão 5 e questão 6. O bicho do pau se parece com... Então, o bicho do pau. No texto fala que ele se parece a um grilo que imita uma folha, uma lagarta, C, um galinho seco ou D, um raminho de plantas. Lá tá falando que ele parece o quê? Um galinho seco, tá bom, pessoal? 6. No trecho, ele é tão parecido com um galinho. A palavra em destaque refere-se ao quê? Ele ao graveto, ele ao bicho de pau, ele à folha ou ele ao grilo? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta, tá bom? Ele está se referindo ao quê? Se referindo ao bicho do pau, ok? Continho. Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Na soalheira danada no meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem quando passou um vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não. Não é que vamos nela, nós é que vamos nela. Engraçadinho de uma figa. Como você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Um traço de humor no trecho. A. Era uma vez um menino triste, magro. B. Quando passou um vigário. C. Ele estava sentado na poeira do caminho. Ou D. Ela não vai não. Nós é que vamos nela. Isso, é a letra D, na verdade, porque fala assim, ó. Ela não vai não. Nós é que vamos nela. Ele quis ser engraçado, ele quis fazer uma piada, dizendo que a estrada não anda. Quem anda na estrada somos nós, tá bom? Então, vocês vão fazer a atividadezinha e não esquecem de mandar a foto pro professor.